Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo, um review. É o terceiro e último review que eu faço dessa obra, do Franklin Ferreira, que é lançamento da Vida Nova, Por Amor de Sião. Por Amor de Sião. Israel, Igreja e a Fidelidade de Deus. Aqui, Franklin Ferreira, ele apresenta que Israel é o povo de Deus, é o povo eleito, é o povo escolhido, e a igreja não substituiu Israel. A teologia do pacto, ou a teologia da substituição, que diz que a igreja substituiu Israel em todos os aspectos, é um erro grotesco, porque em nenhum lugar da Bíblia fala, no Novo Testamento, que a igreja substituiu Israel. Isso é um erro, tá? E o Franklin Ferreira, ele fala aqui. E na introdução, né, ele fala que ele mudou de opinião em 2019, quando ele foi a uma viagem a Israel. E lendo as escrituras, ele viu que ele estava equivocado. E um texto prova no Novo Testamento que é claro, coeso, específico, consistente, e que muitos ignoram, é Romanos 9, 10 e 11. Principalmente em Romanos 11, quando Paulo fala que eles, o povo de Israel, são amados por causa dos patriarcas, porque os dons de Deus são irrevogáveis. É o povo eleito. Não tem o que fazer, tá? Ainda isso aqui, independentemente se você é aliancista, dispensacionalista, não importa, tá? O peso bíblico sobre Israel é muito grande. O peso bíblico sobre Israel é muito grande e não tem como tirar isso. Então, vou aqui, como prometido, né? Vou mostrar para vocês, sem delongas. Eu não vou entrar em detalhes. Se você não assistiu os dois vídeos, né, dessa obra, assista, que eu não vou repetir o que eu já falei, tá? Assista o primeiro e o segundo, vocês vão ver. Eu vou pegar aqui, tá, uma parte da tradição reformada, que é o capítulo enorme, né? Onde ele vai pegar aqui do século XVI até o século XIX, de 1500 a 1800, o que os reformadores, né, na Holanda, na Escócia, na Inglaterra, né, nos Estados Unidos, né, o século XX, século passado, falaram também acerca de Israel, do retorno para a terra. Então ele vai, numa pesquisa vasta, maravilhosa, vai citar na íntegra, a fala desses homens. E muitos criam que Israel ia voltar para sua terra, de um reavivamento do povo judaico, de salvações e conversões em massa do povo judeu. Enfim, então vamos lá. A tradição reformada. Vamos pegar aqui, número 85. É assim? Tá aqui, ó. A tradição reformada. Né? Ele já começa dizendo que, ó, a reforma protestante, por meio da ênfase da autoridade das escrituras, ou da escritura, promoveu o estudo do hebraico, como Pelikan escreveu na sua obra Tradição Cristã, uma história do desenvolvimento da doutrina, aquela série dele de 5 volumes, né, 6 volumes. Parece seguro propor a generalização de que, com exceção de convertido do judaísmo, foi só com os reformadores do século XVI que o conhecimento do hebraico se tornou um padrão para os expositores cristãos do Antigo Testamento. A maioria da doutrina cristã foi desenvolvida em uma igreja sem qualquer conhecimento do texto original da Bíblia hebraica, né? Eles tinham conhecimento do latim, que quando Jerônimo traduziu o Antigo Testamento, também o Novo, né, para o latim, o conhecimento era o latim, não era o hebraico, né? E a reforma protestante resgata, tá, não o latim, mas o hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento. E aqui você tem a citação do Pelikan, né, todas as páginas, ou a maioria das páginas,
tá? Ele vai citar a nota de rodapé. Importante porque é a prova, né? Onde ele tirou, onde ele pesquisou as obras que ele pesquisou. A maioria das obras é em português, então você pode comprar, tá? Vamos ver aqui. Continuando. Aqui ele vai falar da gramática. Algumas gramáticas que foram feitas, né? Aqui, ó. Mais nota de rodapé. Meu Deus do céu. Vamos correr aqui. Ele fala da confissão reformada, das confissões, né, reformadas, das principais confissões, né? Então, em relação às escrituras e por aí vai. Olha aqui. Que ele fala da Bíblia de Genebra, né? Fala do sucessor de João Calvino, que foi Teodoro de Beza, um calvinista extremado. Eu não gosto dele, não. Falou muita besteira também. Mas foi o sucessor de João Calvino. Vamos lá. Eu vou só ler aqui uma parte, né? Olha aqui, ó. O sucessor de Calvino, em Genebra, Teodoro de Beza, na década de 1560, influenciou os exilados ingleses e escoceses que produziram a famosa Bíblia de Genebra, que ensinava que os judeus seriam convertidos no fim dos tempos, conforme expresso em uma nota em Romanos 11. Olha o que diz a nota. Ele, Paulo, mostra que chegará o tempo em que toda a nação dos judeus, embora nem todos em particular, será unida à Igreja de Cristo. Essa visão foi endossada no comentário de Peter Martyr Vermigli sobre Romanos, cuja tradução para o inglês, em 1568, influenciou vários escritores protestantes ingleses. Com isso, como escreve Ian Murray, a partir do primeiro quarto do século XVII, a crença em uma conversão futura dos judeus tornou-se comum entre os puritanos ingleses. Olha só que interessante. Ian Murray, na sua obra sobre os puritanos, né? Sobre os puritanos. Aí ele vai tratar agora sobre os puritanos. Vai pegar aqui citações diversas, né? Não vai dar para citar todos devido ao tempo. Os puritanos na Inglaterra e na Escócia. Foi na Escócia que surgiu ali o presbiterianismo, né? John Knox é o pai do presbiterianismo. Aqui. O anglicano William Perkins, inclusive tem a obra dele, né? Foi lançada, volume 1. Perkins foi um dos maiores expositores, pregadores, grande teólogo, e ele também é muito conhecido por aquelas disputas, né, com Armínio, Jacó Armínio. Ele defendendo o calvinismo e Armínio rebatendo, né? Mas foi um grande teólogo. O anglicano William Perkins ensinou que no fim do mundo não podia ser esperado em breve, pois haveria tempos melhores à frente, e esses tempos melhores estavam associados à conversão dos judeus. E aqui, ó, as notas de rodapé, ele vai citar as obras. Aqui, ó, William Perkins, Works, que é as suas obras. Aqui, ó, nota de rodapé. Então ele cita a fonte, né? Perkins afirmou, diz o Senhor, todas as nações serão abençoadas em Abraão. Assim reunirei os que da nação dos judeus serão chamados e convertidos à participação dessa bênção, quando e como Deus sabe, mas que isso será feito antes do fim do mundo, nós sabemos. Seu discípulo, o anglicano Thomas Drax, afirmou em sua obra, que está o nome da obra, em 1616, que Jesus não viria novamente até que os judeus dispersos em geral se convertessem ao cristianismo, mas que enquanto isso seriam temporariamente restaurados em seu próprio país. Olha só, reconstruiriam Jerusalém e teriam uma igreja e comunidade bastante reformada e próspera.
Quando os judeus alcançarem sua antiga pátria, tornar-se-ão uma igreja exemplar em todo o mundo, e todas as nações fluirão para ela, e será, por assim dizer, um céu visível na terra. Tá? Que eles voltaram para a terra é verdade, mas que reformada, aí não aconteceu, né? Que judaísmo e reforma protestante, e o melhor, o reforma, né? Ou a teologia reformada não tem nada a ver. Mas ele acreditava, o discípulo de William Perkins, que Israel voltaria à sua terra. E de fato voltou, né? Interessante. Aqui ele cita outro. O anglicano Thomas Brightman foi um dos primeiros clérigos ingleses a defender o retorno dos judeus à sua terra, em seus livros publicados postumamente. A Revelation of Apocalypse, a revelação do Apocalipse, né? Em 1611, aqui não vou saber ler, né? Shall they return to Jerusalem again? Se eu pronunciei errado, perdão, que eu não leio inglês, tá, gente? Em 1615. Aí outro aqui, ó, o comentário dele. Cadê? A Commentary on the Canticles or the Song of Solomon, em 1644. E ele escreveu que os judeus eram os reis do Oriente, que destruiriam o Islã e tinham a certeza que seriam restaurados. Voltarão eles a Jerusalém? Não há nada mais certo. Os profetas claramente confirmam e repetem com frequência sobre isto. Ele fez esta afirmação 337 anos antes de Israel ser estabelecido como nação, em 14 de maio de 1948, né? Em sua teologia, o destino do mundo dependia do destino dos judeus, e mais especificamente de sua restauração a Israel. E nessa época não existia nem a linha dispensacionalista, nem existia. Suas leituras do Apocalipse, dos livros do Apocalipse, Daniel e os Cânticos de Salomão foram decisivas para introduzir no mundo aglófono a noção de que os judeus deveriam desempenhar um papel ativo e dinâmico nos dramas cósmicos finais que precederiam a segunda vinda de Cristo. Então, o anglicano Thomas Brightman. Tá? Em 1621, o parlamentar jurista e hebraísta Sir Henry Fish publicou seu manifesto. Aqui está o manifesto em inglês. Tá? Ele predizia que em um futuro próximo os judeus seriam convertidos e restaurados e teriam um império mundial. Isso fez com que o rei James I tratasse a obra como sedição e, consequentemente, Finch foi preso em abril de 1621. Ele obteve sua liberdade, rejeitando todas as partes da obra que pudessem ser interpretadas como depreciativas ao rei e se desculpando por tê-las escrito. Olha só. O arcebispo William Laud, em um sermão pregado em julho de 1621, referiu-se ao livro que foi suprimido. O trabalho de Finch era um apelo à conversão dos judeus e contém muitos dos temas chaves encontrados subsequentemente, isto é, os judeus sendo especialmente favorecidos, sendo repositórios da palavra de Deus, e que uma grande glória virá ao Israel convertido. No entanto, a obra também mostra um novo desenvolvimento na maneira como os cristãos viam a Bíblia, evitando a alegoria ou a espiritualização e argumentando contra a suposição de que todas as referências a Israel e Sião na Bíblia poderiam ser interpretadas como referências à igreja gentílica. Aqui está aqui, ó. The World Great Restoration marcou o início do processo de restauração do Antigo Testamento aos próprios judeus. Aí ele vai citar aqui o erudito Joseph Med, que tinha também essa visão, tá? E aqui embaixo sempre notas de rodapé, tá? Nota de rodapé. Maravilha, né? E esse Joseph Med, ele foi ali o... Cadê? William Twist, que foi o moderador da Assembleia de Westminster,
fez um prefácio à edição inglesa The Krebs Apocalíptica, em 1643, um testemunho de sua influência, né? E pode citar também os puritanos anglicanos, como Samuel Lee, que fez a predição de que os judeus restaurados teriam um país muito maior do que jamais tiveram nos tempos antigos. Nathan Parr e Richard Sibbes, que escreveu: os judeus ainda não estão sob o estandarte de Cristo, mas Deus que persuade Jafé a adentrar as tendas de Sem, citando essa profecia messiânica, né? Gênesis 9:27, irá persuadir Sem a adentrar as tendas de Jafé. A plenitude dos gentios ainda não veio, Romanos 11:25. Mas Cristo, que tem as extremidades da terra dadas para si em possessão, reunirá todas as ovelhas que seu pai lhe deu em um aprisco para que elas sejam um rebanho e tenham um pastor. Os judeus fiéis regozijaram-se em pensar no chamado dos gentios, porque não nos devemos regozijar em pensar no chamado dos judeus. Robert Langton, quando ministro em Newbattle, na Escócia, pregou em sermão em Isaías 61, em janeiro de 1642, e ele afirmou: esta profecia é fora de questão, uma descrição mais rica do reino de Cristo sob o Evangelho. E nesse sentido, este convite para se levantar e resplandecer é dirigido principalmente a Jerusalém mística, mas não sem algum privilégio, a Jerusalém literal, além de outras pessoas. Eles são os primeiros convidados a se levantar e resplandecer, os judeus, porque este sol surgiu primeiro em seu horizonte. Cristo veio dos judeus e veio em primeiro para eles, mas sem dúvida o povo judeu será mais uma vez ordenado a se levantar e resplandecer, e seu retorno será a riqueza dos gentios, e esse será um tempo mais glorioso que jamais a igreja de Deus já contemplou. Também não há nenhum inconveniente se pensarmos que as altas expressões dessa profecia têm uma referência espiritual a esse tempo, uma vez que o grande doutor dos gentios, que é Paulo, né, aplica algumas palavras do capítulo anterior a esse propósito, Romanos 11:29. Esquecem um dos pontos principais para a glória da igreja, que não ora diariamente pela conversão dos judeus. Esse sermão foi pregado em janeiro de 1642 por Robert Langton. Então, quem lê a Bíblia sabe, né? Quem lê a Bíblia sabe. Israel é o povo de Deus. Tá? Entre os puritanos aqui, ó, congregacionais, podem ser mencionados como William Hooke, William Granville, Jeremiah Burroughs, que pregou sobre o retorno dos judeus à própria terra de Canaã, John Owen, que escreveu. Além disso, é concedido que haverá um tempo e estação durante a continuação do reino do Messias neste mundo, em que a generalidade da nação dos judeus em todo o mundo será chamada e efetivamente trazida ao conhecimento do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Com essa misericórdia, eles também receberão libertação de seu cativeiro, restauração para a sua própria terra, com uma condição abençoada, próspera e feliz nela. John Milton fez referência à futura conversão e restauração de Israel em sua obra Paraíso Reconquistado, de 1671. Aqui, ó. Tá? Thomas Goldwyn, em seu livro The Return of Player, encorajou a igreja a orar mesmo quando não conseguissem ver seus anseios alcançados. Entre as coisas pelas quais deveriam orar estavam os chamados dos judeus, a queda total dos inimigos de Deus, o florescimento do Evangelho. Ele também garantiu a seus leitores que todas essas orações seriam respostas. E todas essas citações que ele cita aqui, de vários nomes, os puritanos, né? Aqui você vai encontrar nas notas de rodapé as suas obras e as suas citações, de onde ele tirou. Aqui, ó, entre os puritanos presbiterianos, podem ser destacados Thomas Manton, James Durham, George Hudson, David Dixon, Thomas Boston, John Flavel e Samuel Rutherford, que afirmou em uma carta: para ver a cena ao lado de Cristo vindo nas nuvens, o mais alegre,
nossos irmãos mais velhos, os judeus e Cristo, jogam-se no pescoço um do outro e se beijam. Eles têm sido preparados há muito tempo. Eles serão gentis uns com os outros quando se encontrarem. Ó desejável e adorável alvorada. Olha só. O diretório do culto de Westminster de 1645 afirmou, ao tratar da oração pública antes do sermão, que os clérigos deveriam orar pela propagação do Evangelho e reino de Cristo a todas as nações, pela conversão dos judeus, a plenitude dos gentios, a queda do anticristo e o apressar da segunda vinda de nosso Senhor. Olha só que maravilha, né? O Catecismo Maior de Westminster, de 1674, ensina que na segunda petição do Pai Nosso, que é: venha o teu reino, pedimos que o domínio do mal seja destruído, o evangelho seja propagado por todo mundo, os judeus chamados e a plenitude dos gentios seja consumada. Então que obra, né? Que maravilha, né? E aqui ele continua. Esses documentos presbiterianos instruem a igreja a orar a Deus, suplicando que os judeus se convertam em massa a Jesus como Messias antes do seu retorno triunfal. Tá? Então aqui, ó, os catecismos, a declaração de Savoy fala a mesma coisa. Tá? Ó, em 1649, dois batistas ingleses, Johanna Cartwright e seu filho Ebenezer, que vivia em Amsterdã, escreveram uma petição dirigida em parte a Oliver Cromwell, o Lorde Protetor da Inglaterra, Escócia e Gales, que sugeria que auxiliar em um retorno judeu à terra prometida a seus antepassados aplacaria a ira de Deus manifesta na Guerra Civil Inglesa. Olha só. Né? Em setembro de 1655, o rabino português Menasseh Ben Israel viajou de Amsterdã, da Holanda, né, para visitar a Inglaterra, onde foi recebido por Cromwell. Lá ele ofereceu sua humilde petição para Cromwell, pedindo permissão para o retorno dos judeus ao país. Assim, uma conferência nacional foi convocada em Whitehall, no início de dezembro, que incluiu alguns dos mais eminentes advogados clérigos, entre eles Owen e os batistas William Keith, Henry Jessen e Daniel Dyke, e comerciantes do país. Olha só que maravilha. Aqui embaixo as notas de rodapé, né? Aqui você tem a Nadere Reformat na Holanda, reforma holandesa, né? E ele começa falando aqui, ó, que por volta de 1596, famílias portuguesas de ascendência judaica, cansadas da opressão em Portugal, rumaram para Amsterdã, na Holanda, que havia abraçado a reforma calvinista e lutava por independência da Espanha. Ao fim dessa guerra dos 80 anos, a Holanda se tornou uma potência mundial com grande poder naval, além de experimentar um crescimento econômico, científico e cultural sem precedentes. Judeus poloneses e alemãos acorreram para a cidade também em busca de refúgio no contexto das perseguições católicas durante a Guerra dos 30 anos. Em 1599, havia cerca de uma centena de portugueses na cidade. Em 1610, seriam perto de 200 mil. Em 1618, o ano em que se iniciou o Sínodo de Dort, e havia 3 sinagogas disfarçadas em Amsterdã. Em 1619, decidiu-se que em nenhum lugar da Holanda os judeus deveriam ser obrigados a usar algum sinal específico, como um chapéu vermelho ou estrela amarela. Desfrutaram ali de liberdade de culto e de expressão, conquistas invejáveis para a maioria dos judeus no restante da Europa. Na gíria popular, Amsterdã foi conhecida como Mokum, no hebraico Hamakom, o lugar de refúgio. Em 1655, já haviam 1.800 judeus e 1675, quando já havia 7.500. Foi fundada a Sinagoga Portuguesa de Amsterdã, no ano em que os holandeses foram expulsos da Bahia. O presbítero Evold Teliken, um dos pioneiros do movimento petista do calvinismo holandês, em um panfleto publicado em 1625, aqui é o nome do panfleto, falou sobre a igreja judaica como nossa mãe,
lembrando que a igreja cristã nasceu do judaísmo. Depois da invasão holandesa em Pernambuco, em 1630, vários judeus imigraram da Holanda para o Brasil, e o governo holandês os favoreceu, e eles gozaram de liberdade de culto e de receber convertidos, sobretudo durante o governo de João Maurício de Nassau-Siegen, que administrou a região entre 1637 e 1644, em nome da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Olha só, então ele vem trazendo toda a questão, né? E na Holanda agora, ele cita aqui vários eruditos falando sobre Israel e o retorno à terra. Que o ensino sobre o futuro de Israel e seu retorno para a sua terra também foi desenvolvido por Johannes Cocceius. Johannes Cocceius foi um pai da teologia aliancista, vamos dizer assim, a teologia da aliança, Johannes Cocceius, que lecionou nas universidades de Bremen, na Alemanha, Franeker e Leiden, na Holanda. Henricus Groenewegen, nome difícil, né? Henricus Groenewegen, alguma coisa assim, que foi clérigo em Enkhuizen, na Holanda, expressou sua esperança quanto ao futuro dos judeus ao orar para que Deus reconcilie um dia seu país, que agora está devastado por tantos anos, e traga um dia que encerre o tempo de tua longanimidade para com os gentios que estão pisoteando Jerusalém. Ele esperava que os judeus, ao se converterem, desfrutem da herança da Palestina junto com os cristãos gentios. E por aí vai, gente. É muita coisa, citação o tempo todo. Tá? Mas assim, tá. William Hermans Witzel, citação sobre Israel e seu retorno. O Wilhelmus Abrakel, ministro reformado em Roterdã, também cita aqui. Então, foi uma pesquisa vasta que o Franklin Ferreira fez, né? Depois ele vai falar dos os puritanos na Nova Inglaterra. Aqui vai ser uma enxurrada de citações de teólogos conhecidos falando do retorno de Israel à sua terra e de sua conversão também. Ele vai citar Jonathan Edwards, tá? Aqui, ó. Edwards, pastor congregacional, acreditava que os judeus seriam restaurados à sua terra e receberiam Jesus como seu Messias antes de seu retorno triunfante. Edwards pregou sobre isso, escreveu sobre isso. Famoso pregador inglês, né? Aqui, ó, o testemunho continuado na Inglaterra e na Escócia. Então, o testemunho reformado não é que Israel perdeu a sua preeminência e a igreja substituiu Israel. Isso está errado, tá? Eles sempre pregaram que o povo judeu voltaria à sua terra. E um dos textos prova, né? Para a conversão de Israel, Romanos 11. E o Antigo Testamento, as palavras dos profetas, né? Que eles não espiritualizaram, pelo contrário. São profecias que são literais e não espirituais. Que ele vai citar mais teólogos. Meu Deus do céu, é muita coisa. Tá? É citação o tempo todo, mostrando as fontes. Tá? Olha só. Muita coisa, gente. Eu vou parar por aqui. Porque é demais essa obra aqui. Que ele vai citar o famoso teólogo J.C. Ryle, que foi um bispo anglicano da diocese de Liverpool, na Inglaterra. Ele rejeitou a interpretação supersessionista do Antigo Testamento, que as profecias em relação a Israel se cumprem na igreja. Ele rejeitou completamente, tá? E ele fala aqui, ó: o meu protesto é contra o hábito de alegorizar dizeres simples da palavra de Deus a respeito da história da futura nação de Israel e explicar a totalidade desses conteúdos de maneira a acomodá-los à igreja gentia. Ele era contra isso.
Eu não creio que esse hábito seja justificado pelas Escrituras e acredito que ele traz várias consequências malignas. Olha essas palavras do Ryle. E continua. Cultivemos o hábito de ler as profecias com um olhar voltado para o significado literal de suas palavras. Abandonemos a ideia tradicional de que Jacó é Israel e Judá e Jerusalém e Sião devam ser sempre interpretados como significando a igreja gentia, e não é. E que as predições a respeito do segundo advento sejam sempre lidas de maneira espiritual, enquanto as predições a respeito do primeiro advento são interpretadas literalmente. Sejamos justos, honestos e corretos. Se você espera que os judeus interpretem Isaías 53 literalmente, então interprete o 54, o 60 e o 62 da mesma forma. Hillel também tratou de um futuro retorno do povo judeu para a sua terra. Aqui está o livro dele. Quando ele fala, creio que os judeus serão finalmente reunidos novamente como uma nação separada, restaurados à sua própria terra e convertidos à fé de Cristo, depois de passarem por uma grande tribulação. Aqui estão os textos que ele usou, né? Ele afirmou ainda, mas o tempo me faltaria se eu tentasse citar todas as passagens das Escrituras nas quais a futura Israel ou a futura história de Israel é revelada. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós, Joel, Obadias, Miqueias, Sofonias, Zacarias, todos declararam a mesma coisa. Olha aqui a sabedoria, né, do Hillel. Aqui ele vai falar de outro puritano, né? Horatio Gates Spafford, que foi advogado e presbiteriano dos Estados Unidos. Vai falar a mesma coisa que Hillel. E é por aí vai, gente. Theodor Hess. Então, as citações dos camaradas na íntegra. Os Estados Unidos, teólogos americanos como o presbiteriano Charles Hodge, o maior teólogo de Princeton. Tem até os seus comentários, né, de Romanos, que eu tenho aqui, o comentário de 1 Coríntios, a sua famosa teologia sistemática, que é pesada, maravilhosa. Tá? Ele também cria. Nos Estados Unidos, o presbiteriano Charles Hodge escreveu em 1864 que seriam cumpridas aquelas profecias que falam da salvação de Israel a esta posição. Tem sido aquela geralmente aceita em todas as outras eras da igreja. Ele não acreditava no retorno de Israel à sua terra, né? Mas acreditava na conversão dos judeus. Em 1878, o teólogo presbiteriano Robert Debney incluiu sob a categoria de profecia não cumprida o retorno geral e nacional dos judeus à igreja cristã, citando Romanos 11, versículos 25 e 26. Aqui ele começa a falar do século XX. Ele começa já falando sobre o presbiteriano Gerhard Voss, que testemunhou em 1934, 14 anos antes de Israel voltar para sua terra e seu estado, né? Certo cumprimento da promessa de eleição nacional ainda permanece reservado para o futuro Israel, para o futuro. Israel, em sua capacidade racial, será visitado mais uma vez no futuro pela graça salvadora de Deus. Ele entendia que a conversão de Israel está claramente prevista nas Escrituras e baseava esta afirmação em todos os profetas do Antigo Testamento que falam da apostasia e do retorno dos judeus, particularmente Zacarias 12 e Romanos 11. Olha só. Aqui vai falar sobre a discussão deles de Romanos 11, que eu não vou ler. E eu vou parar por aqui, queridos. Tá? Depois tem a tradição luterana. Ele vai citar vários teólogos luteranos que acreditavam na mesma coisa. E tem o capítulo dos temas teológicos, onde ele vai abordar a aliança da graça, onde ele vai abordar Romanos 11, onde ele vai falar que é uma única oliveira. Não são duas árvores, é uma única árvore, aonde os gentios que são enxertados, não o judeu que é enxertado. O judeu incrédulo é cortado, mas se eles voltarem a crer, eles são enxertados na oliveira. Quem foram enxertados não foi Israel. Israel é a árvore original. A raiz da árvore, dessa oliveira, é os patriarcas, as promessas que Deus fez aos patriarcas. E as oliveiras, ou a oliveira brava, é o mundo gentil. E aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor é enxertado na oliveira.
Então é uma única árvore, aonde ali tem dois povos, judeus e gentios, que formam o povo de Deus, que formam a igreja de Deus. E no final, os judeus serão salvos não porque são judeus, mas porque crerão em Cristo Jesus, o Messias. Então, é uma obra maravilhosa. Se vocês gostaram de mais um review, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Deus abençoe a todos. Até as próximas indicações.